Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano. Então vamos para mais uma aula agora de Física. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso, de vocês de Física. E se vocês quiserem acompanhar a aula de hoje pelo livro de vocês, é a unidade 6, a gente vai falar sobre o lançamento horizontal, da continuidade, né, os lançamentos que a gente viu lá no início do nosso segundo bimestre, que a gente falou primeiramente, na verdade, sobre o lançamento vertical, mas passamos para outros assuntos, né? E agora a gente volta a falar do lançamento, depois de conhecer um pouquinho mais do movimento de um corpo quando a gente analisa ele vetorialmente, né? Vai ser bastante importante a gente estar utilizando essas informações vetoriais e de decomposição e tudo mais aqui. Enfim, então a gente vai falar nessa aula do lançamento horizontal e se vocês quiserem acompanhar aí é a unidade 6 do livro 2 de Física de vocês. É isso aí, bora lá para a aula. Bom, então nós vamos falar sobre o lançamento horizontal. E o que seria o lançamento horizontal? Galera, o lançamento horizontal é aquele lançamento que no momento em que eu estou lançando um corpo, esse corpo vai ter uma velocidade inicial, só que essa velocidade inicial vai ter um componente só no eixo horizontal. Então imagina aqui que a gente tenha, por exemplo, uma mesinha, que nem a gente está vendo aqui. Essa mesinha tem uma certa altura em relação ao chão, bem aqui, ó. E aí o que acontece? Eu olho essa bolinha e dou um peteleco nela, assim, bato nela, né, para ela ir andando. Então, no momento em que ela vai andando aqui, olha, até chegar nessa borda, ela só tem velocidade no eixo horizontal. Ela não pode cair, por quê? Porque ela está sendo sustentada aqui por esse bloquinho. Então, no momento que eu empurro ela, que dou esse peteleco nela, que ela ganha velocidade, a velocidade dela só tem velocidade, né, no nosso eixo horizontal, bem aqui. Então, ela só anda para frente, ela não pode andar para baixo. Mas a partir do momento em que ela sai daqui de cima dessa cadeira, ela sofre a ação da nossa gravidade bem aqui. E o que acontece com ela? Ao invés dela continuar andando infinitamente aqui por cima, né, sem cair, ela começa a cair porque a força da gravidade, né, a aceleração da gravidade acelera essa bolinha em direção ao chão. Então depois que ela é lançada, que ela sai daqui de cima da cadeira, ou da mesa, né, da superfície da onde ela está apoiada, ela começa a sofrer a ação da gravidade e vai até o chão. Então, quando a gente analisa esse movimento aqui, nós podemos deduzir e dizer que ele é composto de dois movimentos, na verdade. O movimento que ele faz andando para frente e o movimento que ele faz de cima até embaixo. Por que são esses dois movimentos? Porque quando eu lanço essa bolinha bem aqui, ela não vai cair exatamente aqui em direção ao chão só. Eu empurro ela para frente, ela chegou bem aqui, ela não cai só em direção ao chão. Ela vai andando para frente porque ela tem essa velocidade empurrando ela para frente. Então ela vai cair, olha só, a uma certa distância bem aqui em relação aonde ela saiu, né? Em relação à nossa cadeira, bem aqui onde ela foi lançada. E além do mais, além dela andar para frente, né, como a gente vê, ela sai daqui e chega bem aqui, ela sai aqui de cima e chega até o chão. Então o movimento dela, na verdade, é composto pelo movimento que ela faz indo para frente e o movimento que ela faz indo de cima para baixo. E quando nós formos analisar essa movimentação para determinarmos a distância com que esse corpo lançado vai cair em relação a onde ele foi lançado, a altura com que ele vai cair, a altura de onde ele caiu, por exemplo, tudo isso daí a gente vai estar analisando, né, de forma separada. Então a gente vai pegar esse movimento bem aqui, vai separar o movimento que ele faz andando para frente no eixo horizontal e o movimento que ele faz andando de cima para baixo, que a gente considera no eixo vertical. É essa a ideia. Então, a principal característica do lançamento vertical é o quê? É que no momento do lançamento ela só tem velocidade, ó, na horizontal, só andando para frente ou para trás aqui nessa linha que a gente está enxergando. Aí a partir do momento que ela sai daqui de cima, ela começa a agir, a gravidade começa a agir sobre ela e ela começa a descer. Então a gente vai ver, olha só, que em determinados pontos surge uma velocidade, olha só, na horizontal, que é o que faz ela andar para baixo. E, mais uma vez, analisando esse movimento, nós vamos constatar que o movimento que ela faz indo na horizontal, ou seja, em linha reta aqui para frente, vai ser um movimento uniforme. Portanto, a velocidade vai permanecer a mesma, né? Velocidade inicial lá durante todo o movimento, mas na queda livre que a gente vai analisar, né, quando ela cai daqui de cima até chegar no chão, ela tem um movimento uniformemente variado, porque surge a aceleração da gravidade, mas a gente vai ver isso com calma. Então, analisando esse movimento aí, tem uma certa velocidade inicial. A partir do momento que ele sai daqui de cima dessa plataforma, ele ganha uma velocidade tanto no eixo horizontal, como a gente está vendo bem aqui, por Vx, linha, e uma outra velocidade
VY', que é o que tem componente no eixo horizontal, no eixo vertical, bem aqui como a gente pode observar. E aí, de acordo com o que vai passando, né, ela tem esse formato bem aqui, a trajetória dela, né, como se fosse uma parábola, até chegar ao chão e ter as velocidades que nós vamos analisar bem aí. Então essa é a ideia. O lançamento horizontal é um lançamento que ele não é inclinado, né? Como a gente pode ver, a velocidade dela é só para frente, bem aqui. Se fosse um pouquinho inclinado, né, a gente estaria falando de outro tipo de lançamento, que é o lançamento oblíquo, tanto para baixo quanto para cima. Mas não, na verdade é um lançamento horizontal, que só é lançado no horizonte que a gente vê. Então bora lá fazer a análise desse movimento agora no geral, análise separada dessa situação aí. Bom, então dando continuidade aqui à análise do movimento, como eu falei para vocês, esse lançamento horizontal ele vai ser decomposto na verdade em dois movimentos. O movimento que ele faz andando para frente, que é o movimento horizontal, e o movimento que ele faz na vertical caindo bem aí. Então o que a gente vai analisar e buscar entender aqui? Primeiramente a gente vai analisar o movimento que essa bolinha vai fazer na horizontal. Então tá aqui, ela está a uma certa altura, eu lanço ela para frente com a velocidade inicial, e essa bolinha vai andar aqui para frente. Olha só, se nós analisarmos da onde ela saiu, aqui, né, esse ponto de onde ela saiu e o ponto onde ela chegou, a gente observa, olha só, que ele tem uma certa distância, ele percorre um certo espaço, né, isso analisando o movimento na horizontal. Então essa bolinha sai aqui e chega bem aqui. Ela sai nessa posição e chega nessa bem aqui. Então ela tem uma certa distância em relação aonde o momento, né, em relação ao ponto onde ela saiu e onde ela chegou, a gente tem uma certa diferença de espaço bem aí. E geralmente nas questões eles vão justamente perguntar qual é o espaço que essa bolinha vai percorrer na horizontal, né? Então, analisando esse movimento bem aqui, que a gente vai ter dessa bolinha, geralmente nós vamos desprezar a força de atrito do ar, né, que vai estar atuando nessa bolinha bem aí. Geralmente nós desprezamos ela, e se a gente despreza, o que a gente vai ver é que quando essa bolinha está se movimentando aqui, a gente não tem nenhuma força atuando para lá nela, nenhuma força atuando para cá. Então essa bolinha vai continuar com a mesma velocidade em que ela foi lançada horizontalmente. Se ela vai continuar com essa mesma velocidade, sem mudar durante todo o percurso, a gente diz que ela descreve um movimento uniforme. Lembrando que o movimento uniforme é justamente esse, né, em que a gente estava analisando e que eu falo para vocês, já falei que é o movimento em que a velocidade permanece constante. Se a velocidade não muda, a velocidade fica a mesma durante todo o percurso, é um movimento uniforme. Beleza. Então, se a gente analisasse, por exemplo, a sombra dessa bolinha bem aqui, se tivesse uma luz aqui de cima iluminando essa bolinha aqui por cima, né, e a gente olhasse o chão, é como se a sombra dessa bolinha, olha só, fizesse um primeiro momento uma sombra bem aqui, essa segunda sombra bem aqui e a outra sombra bem aqui. Então se a gente for analisar o movimento que essa sombra dessa bolinha faz em relação ao chão, como se ela estivesse andando, seria como se ela estivesse andando aqui em cima, né, do nosso chão, e esse movimento que ele faz é justamente uniforme. Daí a gente tem essa dedução. Então o que ele vai te perguntar nessa situação bem aqui? Ele vai perguntar o alcance que essa bolinha vai ter. Então olha só, quando eu tenho uma situação em que eu vou lançar um corpo horizontalmente, que eu lanço com uma certa velocidade, desprezando as características, a resistência do ar e tudo mais, qual vai ser a maior distância que eu vou conseguir fazer lançando ela com uma velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo? Como eu falei para vocês, o movimento dessa bolinha bem aí, nesse caso, analisando o movimento dela na horizontal, é um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, as equações do movimento uniforme são aplicáveis. Então o espaço final que essa bolinha vai ter vai depender do espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então o espaço final vai ser igual a quem? Geralmente esse espaço inicial aqui a gente vai considerar como zero. Por quê? Porque esse espaço daqui, né, é de onde ela está saindo. E como eu começo a analisar o movimento dessa bolinha a partir desse momento, eu posso considerar que esse ponto bem aqui é o ponto inicial do movimento, é o ponto de origem, então é zero. Então a posição inicial é zero, sobra somente quem? A velocidade dessa bolinha que ela vai ter durante todo o percurso, vezes o tempo. Assim eu posso determinar o alcance que a gente fala, né? Geralmente eles chamam como alcance, mas é o espaço percorrido por essa bolinha na horizontal. Beleza. Como eu falei para vocês, o movimento dessa bolinha aqui na horizontal é um movimento uniforme. Se esse movimento é uniforme, significa que essa velocidade inicial de lançamento na horizontal se mantém durante todo o intervalo de tempo
que essa bolinha está se movimentando. Então, a velocidade que essa bolinha tem aqui no início, horizontalmente, né, que é a velocidade com que ela é lançada, vai ser a mesma velocidade que essa bolinha vai ter horizontalmente, indo para frente aqui, nessa posição X, né? E vai ser a mesma velocidade com que ela vai alcançar o chão, por exemplo, nesse segundo momento. Então, eu coloquei Vx' e Vx duas linhas só para diferenciar os momentos, né? Mas essa velocidade tem o mesmo valor. Se fosse um lançamento de 10 metros por segundo, quando ela chegasse bem aqui seria por 10 metros por segundo, e aqui 10 metros por segundo também andando sempre para frente, né? Agora a gente vai analisar o movimento que essa bolinha vai fazer na vertical. Então essa é a ideia bem aí, né? Eu lanço a bolinha, ela vai andar para frente e vai andar para baixo. Analisando o movimento que ela vai fazer somente andando para frente, a gente vai ver que ela vai cair a uma certa distância de onde ela foi lançada, e é isso que a gente vai querer saber. Para determinar essa distância, só depende da velocidade com que ela foi lançada horizontalmente e do tempo que ela leva saindo daqui e chegando até aqui nesse ponto. Então essa é a ideia aí inicial desse movimento na horizontal. Agora a gente vai ver um movimento na vertical. Bom, então, dando continuidade aqui ao que a gente estava vendo, agora eu vou falar a respeito do movimento vertical. Mas antes de eu falar a respeito do movimento vertical, eu só vou falar aqui uma coisa que eu esqueci. Em relação a esse movimento bem aqui que a gente está analisando, é comum nós adotarmos, né, esse sentido aqui, olha, da esquerda para a direita como sentido positivo do movimento. Tá? Então, geralmente a gente considera o movimento desse cara aqui como se ele estivesse andando da esquerda para a direita. A bolinha sai dessa posição bem aqui, passa por aqui até chegar onde ela para o movimento dela. Tá? Então, beleza, bora lá continuar. Analisando o movimento na vertical, então, a gente vai analisar a queda que essa bolinha vai ter. E analisando na vertical, no momento do lançamento, no momento que essa bolinha tem uma velocidade empurrando ela aqui para frente, ela está geralmente em cima de uma plataforma, alguma coisa, né? Então, ela não consegue ter uma velocidade aqui para baixo, nada empurra ela porque a plataforma do local que ela foi empurrada está segurando ela aqui para baixo. Então a velocidade inicial no eixo Y, que a gente vai chamar de VY' bem aqui, vai ser igual a zero. A velocidade no eixo Y de lançamento, no lançamento horizontal, é igual a zero. Por quê? Porque ele não tem velocidade para baixo aqui. Aí a partir do momento que ele abandona lá a plataforma de lançamento dele, ele sofre a ação da gravidade, que atua sempre para baixo bem aqui. Aí o que acontece? Ele começa a cair. Como ele cai, a gente tem uma parábola aqui, né, que é o movimento dele, que a gente vai estar vendo quando ele estiver fazendo esse movimento. Beleza. Só que o que acontece? Como eu tenho a aceleração da gravidade bem aqui atuando nesse corpo, esse corpo ganha uma certa aceleração. Então, a aceleração dele, né, vai ficar fazendo essa velocidade dele mudar ao longo dos pontos bem aqui. Então, em determinados pontos durante a trajetória, analisando o movimento na vertical, que é esse movimento que ele faz daqui de cima até chegar aqui embaixo, ele vai ter várias velocidades, que a gente chama de velocidade Y', 2 linhas, 3 linhas, bem aí. Então, no eixo vertical, ele vai ter a alteração na velocidade dele. Se ele tem a alteração na velocidade dele, o que vai acontecer? Esse movimento é um movimento uniformemente variado, já que tem a aceleração, nesse caso a aceleração da gravidade, e com valor constante, né? Ela não muda. Beleza. Então, como é que eu faço para analisar esse movimento bem aqui? O que a gente vai fazer? Imagina que agora a gente tem um monte de luzes bem aqui e que essas luzes estão iluminando essa bolinha, o trajeto que essa bolinha faz bem aí, só que numa parede bem aqui atrás dessa bolinha. Então a sombra que essa bolinha vai ter, olha, em determinados pontos bem aqui, vão aparecer aqui nessa parede. Então para esse primeiro ponto, ela tem uma sombra bem aqui. Para esse segundo ponto, olha só, ela tem uma sombra bem aqui. E para esse terceiro ponto ela tem uma sombra bem aqui. Se tivesse outros pontos aqui marcados, mais pontos ela teria bem aqui. Então, analisando o movimento que a sombra dessa bolinha faz, olha só, ela faz o quê? Caindo em direção à Terra. E analisando esse movimento aqui, esse movimento tem uma certa altura, ele cai de uma certa altura, ele cai com uma certa velocidade, né, e tudo mais. E é justamente isso que eles vão cobrar nos vestibulares, né, nas questões pra gente. Então, qual vai ser a altura com que esse objeto lançado caiu? Qual a velocidade que ele tem em determinados pontos? Qual a velocidade que ele vai ter, sei lá, quando ele estiver com meio metro de altura? Qual a velocidade que ele vai ter quando ele chegar exatamente no chão? É esse tipo de questionamento que vai surgir para a gente. Então, se aqui é um movimento uniformemente variado, a gente pode aplicar justamente as equações do movimento uniformemente variado. Mas antes da gente fazer isso, é comum
nós adotarmos o sentido da trajetória no lançamento horizontal, né, para o movimento na vertical, de cima para baixo. Então, tudo que se move daqui de cima para baixo, a gente considera como sendo positivo. Por quê? Porque vai ser o movimento natural da bolinha. Ela vai sair daqui de cima e vai sofrer ação da gravidade e vai até o chão. Essa é a ideia bem aí. Beleza. Lembrando lá para eu determinar a posição dessa bolinha aqui no lançamento, no movimento uniformemente variado. Eu sei que o espaço final, ou seja, onde o meu corpo vai se encontrar, vai depender do espaço inicial, da velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Sentado sozinho, vendo TV até 2h30, né, que a gente já comentou aí durante as nossas aulas presenciais e nas aulas anteriores também. Então, a posição inicial, só que o que a gente vai observar? Que a posição inicial bem aqui, olha, eu posso considerar como zero. Por quê? Porque a partir desse momento bem aqui, essa primeira posição dela, é onde eu vou começar a analisar esse movimento. Então, eu coloco como se fosse a origem do meu movimento. Não tem problema nenhum, a matemática me permite dizer isso. A velocidade inicial, a gente está trabalhando com a velocidade inicial no eixo y, bem aqui. Eu sei que ela não tem velocidade inicial para baixo porque ela está sendo sustentada por uma plataforma, né? Até mesmo a velocidade que ela tem, na verdade, é só para frente, é na horizontal, que é a velocidade no eixo x. Ela não tem velocidade no eixo y, então a velocidade inicial bem aqui é zero, vai multiplicar com esse tempo bem aqui, esse termo também vai zerar. Então, por fim, sobra somente a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. E o que esse S aqui vai me dizer agora? Esse S, na verdade, vai ser a própria altura com que essa bolinha caiu. Então, esse S passa a se chamar H, que é a altura com que essa bolinha caiu. Vai depender da aceleração. A aceleração que está sendo submetida nesse corpo é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. Então, para eu determinar a altura com que um objeto vai cair no lançamento horizontal, eu posso determinar através apenas da gravidade do tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza. Agora, e se eu quisesse determinar, por exemplo, a velocidade nesse ponto bem aqui, essa velocidade y2, se eu quisesse determinar, por exemplo, essa velocidade. Então, eu tenho que usar uma equação que tenha a velocidade justamente. Eu sei que a velocidade no movimento uniformemente variado é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vovô e vovó, aliás, desculpa, vovô e vovó ainda trabalham, né? Que a gente já viu durante as nossas aulas aí anteriores. Beleza. A velocidade inicial, mais uma vez, ela é zero, né? Por quê? Porque não tem velocidade para baixo no momento do lançamento, só tem velocidade nesses outros pontos bem aqui, né? Então, a velocidade, nesse caso, bem que é zero, sobra somente a aceleração e o tempo. Então, a velocidade nesse ponto bem aqui, como eu quero descobrir, né, a velocidade no eixo y, bem aí nessa posição, é igual a quem? A aceleração, só que é a aceleração da gravidade, e do tempo que ele leva para chegar até esse cara bem aí. Então, essa é a ideia, nada complicada também, né? Assim, eu posso determinar a velocidade em qualquer instante de tempo. Pode ser 1 segundo após ele ser lançado, pode ser 10 segundos, pode ser nesse ponto intermediário, pode ser nesse ponto aqui que ele chega no chão realmente, né? A velocidade com que ele chega no chão, essa é a ideia dessa equação bem aqui. E caso na equação, na questão, eles não tenham me dado tempo, como é que eu posso achar? Eu posso achar através da equação de Torricelli, né? Viva a forma de dois amigos e um triângulo social. Dessa forma aqui eu tenho a velocidade ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado. Como eu falei para vocês, a velocidade inicial aqui ela não tem valor, né, no nosso eixo vertical, então ela vai zerar. Sobra somente esses termos bem aqui. Então a velocidade ao quadrado, né, a velocidade em qualquer um desses pontos bem aqui, vão ser iguais aqui a 2 vezes a aceleração da gravidade e a variação da altura, a própria altura com que esse objeto vai cair. Então, com essa fórmula bem aqui eu posso determinar a altura de queda com que esse objeto vai ter, né? Qual foi a altura com que ele caiu, e eu também posso determinar a velocidade que ele vai ter em qualquer instante de tempo bem aqui, mesmo que eu não tenha o tempo necessariamente me informando na questão. Nesse primeiro momento pode parecer um pouquinho estranho para a gente, claro, né? Porque a gente está tendo o primeiro contato e eu preciso explicar o porquê que a gente chega nessas equações. Mas quando a gente analisa com calma, que a gente estuda e faz as questões, vocês vão ver que vai ser bastante tranquilo da gente estar trabalhando com isso daí. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Façam os exercícios que tem para vocês aí. E é isso. Falou!